a rádio da cidade 98.5. Eu sou André Barros e hoje, dia 14 de novembro, às 16 horas e 57 minutos, estou para começar uma entrevista sobre algo que eu confesso a vocês, nossos ouvintes, a vocês, nossos espectadores da internet, que eu domino bem pouco. E a minha expectativa é que eu aprenda alguma coisa sobre isso. Hoje estou aqui com o doutor Joaquim Ribeiro, é isso? É isso Boa mesmo. tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Chega mais perto do microfone para o pessoal te escutar melhor. Boa tarde a todos, os ouvintes. Eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro e a gente vai falar sobre alguns temas interessantíssimos e novidade dentro da ciência e dentro da saúde, que é basicamente terapias regenerativas e ortomoleculares. Ortomoleculares, é essa palavra aí que eu não sabia nada, é difícil até para eu pronunciar. Ortomoleculares. Antes de começar a entrevista, Joaquim, a gente estava falando sobre água, a importância de tomar água, e tu fala que tu toma bastante água porque tu fala para os teus pacientes, para as pessoas que tu instrui, a tomar água também. E aí tu me deu um exemplo, tu fez uma pergunta que eu não respondi. Não sei se notou, tu perguntou assim, ó, tu já ouviu falar em cálculo renal? Eu sofro de cálculo renal desde os meus 16 anos de idade. Eu já fui operado 2 vezes em função disso. Eu já tive que botar aquele tal do duplo J no meu ureter, na ureter, acho que é o nome? Não sei se é ureter, não lembro mais. E eu sou uma pessoa que me exercito bastante, gosto de atividades físicas. Tu acha que, depois da minha última cirurgia, que vai fazer 2 anos agora, isso em fevereiro faz 2 anos, eu nunca mais tive problema com cálculo renal, mas eu mudei a minha disciplina de hidratação. Tu acha que tem a ver com a cirurgia ou tem a ver com o meu hábito de hidratação que mudou? É muito difícil de dizer exatamente quais são os fatores cruciais que determinaram isso. Nunca mais tive aquela desesperadora cólica renal. Todo mundo que tem relata que é uma dor insuportável. Eu desmaiei. Sim. No pronto-socorro da Santa Casa, eu me acordei já com morfina. Eu já me acordei meio mal porque já estava com morfina. Então eu já desmaiei por causa da dor e acordei já morfinado. O negócio foi terrível. Então, o cálculo renal ele tem alguns fatores que determinam se ele vai ou se ele não vai acontecer. É claro que fatores genéticos eles estão sempre presentes em quase todas as condições patológicas, ou seja, quase todas as doenças. Mas os hábitos de vida eles são os fatores que determinam se realmente tu vai desengatilhar, tu vai desencadear uma condição ou não. Na maioria das vezes os cálculos renais eles estão relacionados com a baixa ingesta de água. Logo tu acaba por concentrar uma urina, deixar uma urina super concentrada e aqueles íons, aqueles elementos que estão presentes naquela excreta, na urina, eles vão interagindo formando cristais. E existem alguns tipos diferentes de cristais, né? O mais predominante é o cristal de cálcio, realmente, tá? Mas existem outros 3 que ao longo da vida a gente acaba formando também, e dentro do exame de urina a gente consegue ver as suas diferenças, mas o predominante são os cálculos renais feitos à base de cálcio. E a de água, ela consegue diluir essa urina, fazendo com que tu tenha uma micção, né? Tu urine mais e acaba que esses cristais eles não se formam com facilidade. Então, muito provavelmente, lá na juventude, lá na infância, tu tinha uma orientação muito fraca para poder fazer a ingesta adequada de água, né? A gente calcula geralmente 0,35 pelo peso, pela massa corporal do indivíduo, para poder saber qual é o volume de ingesta diária de água. E isso se distribui ao longo do dia. E aí, é claro, a criança, na maioria das vezes, ela não é orientada a tomar água, né? Como nós estávamos conversando. Tomar que suco, na verdade. Toma um suquinho, tomar toma um refrigerante. Né? Então, isso compromete bastante, porque vai acidificando o pH do sangue, vai acidificando também o pH da urina e acaba trazendo complicações. Joaquim, tu não é médico, tu não é formado em medicina. Tu é formado na FURG, tem 2 graduações, é isso? Eu tenho 3 graduações aqui no Brasil. Eu fiz, na verdade, na FURG eu fiz mestrado e doutorado em ciências fisiológicas com ênfase em bioquímica e dei aula no curso de medicina.
Mas não tem na PUC, no Rio de Janeiro também, alguma coisa? Isso, exato. Eu fiz pós-doutorado na PUC. Na PUC, fez pós-doutorado. Pós-doutorado em Química. Tá? E a minha área de atuação é em Fisiologia. Eu sou fisiologista e ortomolecular, que é uma atuação que tem uma visão um pouco diferenciada da medicina convencional. Tá? Então, faço praticamente as mesmas prescrições alopáticas, porém com ênfase muito mais nas prescrições ortomoleculares. Tu pode fazer prescrições alopáticas, tu pode receitar um remédio para uma pessoa. Claro. A atuação clínica geral, sem nenhum tipo de intervenção. Qual é a diferença da medicina convencional? É o entendimento de doença. A medicina convencional, ela atua muito na prescrição de remédios ou seja, em remediar um problema que já está consolidado. Em várias situações é necessário deixar a condição evoluir para poder ter um diagnóstico. E a ortomolecular, ela faz exatamente o contrário, ela não permite que as condições evoluam, elas tratam as causas, as possíveis alterações bioquímicas. Porque toda condição de doença, toda patologia, ela é criada, ela surge a partir de alterações bioquímicas no interior de uma célula. Então uma célula começa a ter distúrbios, toda célula tem poder de regenerar-se, de se curar, de combater condições que vão deteriorar essa célula. Quando a sua condição de defesa está num nível insuportável, ela se programa para morrer. Agora, quando ela consegue se curar, se regenerar, ela estabelece a homeostase, o equilíbrio. Só que existem condições em que ela está tão agredida que ela começa a sentir pressão do meio para mutar, ou seja, para mudar. Então sofre uma alteração genética. Isso são o que nós chamamos de mutações. Essas mutações, quando descontroladas, elas causam cânceres e outras doenças. Então, quando uma célula não consegue combater o seu estresse no interior da célula, ela se programa para morrer. E quando isso não acontece, ela muda. Ela cria uma mutação. E ela vira cancerígena. Vira uma célula cancerígena. E isso gera uma doença. Todo o distúrbio bioquímico, quando rastreado, ele tem como ser antecipado. Então a gente tem como dar subsídios para que a célula tenha o seu desempenho máximo. Um exemplo: as principais condições de doença, as principais alterações bioquímicas que estão presentes em todas as condições de doença são a glicação, que é o excesso de glicose ligado a proteínas, ou seja, glicolizando proteínas. O estresse oxidativo, que é quando tem um desbalanço entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a sua capacidade intrínseca de defesa contra essas espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio. E inflamação. Então são 3 condições que culminam em doença. E absolutamente todas as doenças estão relacionadas a esses 3 fatores. No momento em que tu equilibra esses 3 eixos, tu consegue retardar o desenvolvimento de uma doença e muitas vezes evitar. E na maioria das vezes até tratá-las. Tá? Existem condições que são intratáveis, e esse é a grande diferencial da medicina ortomolecular para a medicina alopática. É que a medicina alopática, ela vai prescrever um medicamento que muitas vezes é tóxico, então ele vai trazer efeitos colaterais adversos, muitas vezes, e que na maioria das vezes está tratando o sintoma e não a causa do problema. Então, supondo que nós temos uma condição onde uma célula está sofrendo um estresse e tu dá a condição para ela se recuperar, que existe um limiar de estresse que a célula tolera, a partir desse limiar ela começa a gerar resíduos tóxicos para ela mesma. Então, se tu der subsídios para que essa célula consiga se recuperar, tu consegue evitar o dano ou até evitar a mutação. Então, qualquer tipo de mutação que ocorra dentro de uma célula, ela é inevitável, a gente não tem como prever, ela é imprevisível, tem como mudar para se adaptar ao meio, normalmente o que a célula mutada faz, só que na maioria das vezes isso é ruim, porque a célula tende a se defender e acaba não se sacrificando. Ao não se sacrificar, ela prolifera outra célula igual a ela, tumoral, errada, ruim, que não tem a função de atuar no órgão, e sim somente para ela, fazendo com que ocorram o que nós caracterizamos dentro da medicina como cânceres, célula tumoral. E essas células, elas vão ganhando diferentes proporções. Vou fazer um link que tu fez com a água lá. Então quer dizer que se eu posso, na verdade, ter uma tendência congênita a ter cálculo renal. Pode ser uma coisa assim, natural minha. Inclusive eu já escutei isso de um médico tradicional.
Mas se eu mudar os meus hábitos, eu posso, de alguma forma, contornar isso. Exatamente. Posso, não somente a questões renais, qualquer tipo de questão. Na verdade, meus hábitos podem influenciar a minha saúde. Mas agora, queria te perguntar uma coisa. As pessoas que procuram um médico tradicional, elas já estão com um problema. E elas vão lá para resolver o problema. E tu falou uma coisa muito interessante que eu concordo contigo, e na verdade isso funciona até na vida. Que a gente costuma combater o sintoma e não a causa do sintoma, daquilo que está causando. Por exemplo, eu estou com um problema no fígado que está me dando dor de cabeça. Eu vejo que combater o problema no fígado, eu vou lá e tomo um remédio para enxaqueca. Então isso acontece bastante. Na tua área, que não é um médico tradicional, que é o ortomolecular, tu trabalha com pessoas que ainda não estão doentes e querem trabalhar com prevenção e não com remediar, ou tu já trabalha com pessoa também doente? Na verdade, eu não tenho um cálculo estatístico para te dizer que 99% dos meus pacientes, eles são pacientes que já vêm para tratar algo. Né? Então, quase todo paciente, ele vem com alguma queixa. Né? Na verdade, a partir do momento que nós nascemos, a gente já começa a ter queixas, né? Porque é uma briga constante com o meio ambiente, né? Com o meio em que a gente está inserido. Então, o nosso corpo ele lança de maquinarias excepcionais para manter o equilíbrio do lugar onde a gente está e de todas as adversidades que ocorrem por fora e das adversidades que ocorrem por dentro. Então, todos os dias, nosso corpo mata células tumorais. Se uma célula nossa piscar e não matar essa célula tumoral, surge o câncer. Se a gente balear nosso corpo de uma maneira tão exagerada a ponto da nossa célula não conseguir mais regenerar-se ou curar-se, gera-se o processo de doença. Então, 99,9% dos meus pacientes, eles têm queixas, e não é uma, são várias. E na maioria das vezes, eles já fizeram tudo que foi possível para tratar aquilo e nada resolveu. Esse é o paciente que procura o ortomolecular hoje. O paciente que procura um ortomolecular hoje, ele entende que tratar a causa do problema é melhor do que tratar os sintomas dela. Só que se tu não manifesta sintoma, tu não vai reclamar de nada. Né? Então, na maioria das vezes é isso que acontece. As pessoas não vão periodicamente fazer consultas e quando vão, elas vão com uma ideia errada do que é uma consulta. Um exemplo, quando tu quer melhorar a tua alimentação, quem é que tu procura? Nutricionista, né? Então tu vai direto, agendando uma consulta com o nutricionista, vai lá e ele ajeita a tua dieta. Só que ele tem que ter objetivos. Ele precisa saber quais são teus objetivos mudando aquela dieta. Ou então ele vai dizer, eu vou te fazer uma receita de uma dieta para manter a saúde, porque tu não tem nada, tu não está reclamando de nada. E aí ele te passa um protocolo, ou seja, tu precisa ingerir tantos gramas de carboidrato, tantos gramas de proteína, né? O nutricionista é quem sabe. Normalmente as pessoas têm uma ideia de que eu vou procurar um clínico geral para me tratar, porque o clínico geral é geral, né? Ele entende de tudo. E não é bem assim, cara. A gente tem que buscar sempre aquele profissional que a gente está mais próximo. Então, por exemplo, o ortomolecular, ele é um tipo de clínico geral. Ele é um clínico geral porque ele tem que entender os distúrbios bioquímicos de todas as condições de saúde e integrar as informações que vêm dos especialistas. Então, supondo que eu tenho um paciente que está tratando o pé, né, um pé torto congênito ou uma artrose, e ele desenvolveu isso por anos, gerando uma condição errada. Anos gerando aquilo. Não surge nada, nenhuma condição surge da noite para o dia. Então ele passou anos de uma forma errada e gerou aquela artrose naquela região. E eu estou tratando ele daquela forma, da forma mais conservadora. Então, se eu vejo que ele tem alterações bioquímicas, né? No exame de sangue simples a gente consegue determinar, né? Ou alterações até mesmo, eu levantei a cabeça e fiquei tonto. A gente faz uma ausculta no coração, já determina ali se a pessoa tem uma predisposição a ter alguma valvulopatia, alguma condição desse tipo. Bom, e aí encaminha para o especialista. Tá? Aí associado com o especialista, tu vai conjugando essas informações e tu consegue prescrever condutas, né, prescrever medicamentos ou até mesmo administrá-los por via endovenosa, através da soroterapia ou injetáveis intramusculares, como a ADEK, por exemplo, são condições em que a gente injeta vitaminas do complexo, vitaminas A, D e K, que são lipossolúveis. Bom, enfim, a conduta vai determinar com cada caso, né. E aí, associado às informações que a gente coletou
com a especialidade de cardiologia, junto com a nefrologia, junto com o reumatologista, juntando todas as informações, a gente vê quais são os distúrbios bioquímicos que estão acontecendo naquele indivíduo, para atuar nesses distúrbios bioquímicos e não piorar a condição, né? Porque se não fizer nada, a pessoa simplesmente vai vivendo a vida e o dia que aparecer um problema, ela vê o que vai fazer. Se simplesmente fazer isso, quando chegar ao ponto de tratar, não vai ter como remediar isso, né? Então ou vai ter só como remediar, não como curar. Na maioria, muitas vezes as condições elas não têm cura, mas elas têm tratamento. Sim. Então, supondo que uma pessoa tem ali uma condição crônica, a gente estava conversando com outro rapaz aqui, ele disse que tem uma condição crônica. Nenhuma doença ela é crônica. Ela cronificou porque ela está há muito tempo, então ela é classificada como crônica, mas todo mundo tem potencial de se livrar dela. De quase todas as doenças crônicas. Claro que eu estou generalizando porque eu não quero tomar tanto tempo assim em explicações. Por exemplo, as doenças autoimunes mesmo, tu tem que estar tratando, né? Só que teve uma causa, algo desencadeou fazer o teu corpo reconhecer como parte do teu corpo um agente invasor. Então imagine que tu tem células satélites que estão viajando no teu corpo e elas detectam que parte do teu corpo é um inimigo, vai lá e ataca. Isso é uma doença autoimune. Sim. Está errado, né? Existe o mimetismo molecular, então teu corpo entende que substâncias similares a um patógeno entraram no teu corpo, vai lá e ataca, e aí gera uma resposta inflamatória. Isso é uma doença autoimune. E existem muitas hoje, e cada vez surgindo mais. Por quê? Porque a gente tem como o principal fator desencadeante disso os maus hábitos alimentares. Então a gente acaba desenvolvendo o hábito de se alimentar com coisas pró-inflamatórias, como açúcar, leite, pão, refrigerantes, né, que estão ricos em açúcar, enlatados. A gente tem o hábito de ser sedentário, de não fazer nada, passa o dia trabalhando, 9, 10 horas trabalhando, o resto do tempo dormindo, então acaba não tendo tempo para se exercitar. E o estresse acaba sendo um dos grandes gatilhos também, que também é um agente pró-oxidante, também é um agente pró-glicemiante, também é um agente inflamatório. Então, todas essas condições aí pioram a tua condição intestinal. A tua condição intestinal, ela determina boa parte daquilo que tu absorve. Já reparou que uma pessoa com anemia, né, ferropênica, né, que é aquela que tu não tem a correta absorção do ferro, essa pessoa, às vezes, ela se alimenta, ela come, ela às vezes até toma comprimidinho de sulfato ferroso, mas ela não se cura da anemia. Existem condições assim, a pessoa não toma o remédio, mas mesmo assim ela não se cura, porque ela não está conseguindo absorver. Então existia um ditado antigamente que dizia, tu é o que tu come. Só que na verdade a gente é o que a gente absorve, né? Porque nem tudo que a gente come a gente absorve. Então se tu come, faz uma dieta correta, desde sempre, tu consegue ter o máximo de absorção correta, adequada dos nutrientes daquele alimento. Agora, quando tu não te alimenta corretamente desde sempre, vamos dizer assim, tu tens um intestino totalmente inflamado, com uma hiperpermeabilidade intestinal, permitindo a entrada de patógeno muitas vezes, com uma inflamação crônica constante ali, com uma baixa produção de neurotransmissores. Tanto que existe um ditado hoje em dia dizendo que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Sim. Então, daí surge o gatilho inicial das doenças, que surgiu lá na infância, pelo mau hábito de se alimentar ruim. E depois de grande, né, tu passa tantos anos se alimentando mal, com uma baixa ingestão nutricional, porque mesmo que tu te alimente bem, né, com frutas, legumes e tudo mais, às vezes esse nutriente ele não tem aquilo que a gente precisa. Vamos citar o exemplo mais clássico, que é o magnésio, né? Nosso solo é muito pobre em magnésio, então a nossa ingesta diária de magnésio é muito fraca. O boro é outro elemento. Então, olha a quantidade de pessoas com osteopenia, osteoporose, pessoas desenvolvendo doenças autoimunes. O boro é um outro elemento que ele entra na tomada, na necessidade de tomar ele diariamente, porque ele minimiza os efeitos negativos dos excessos de vitamina D, ele aumenta a absorção de cálcio e depósito desse cálcio nos ossos, ele atua ajudando o sistema imunológico, minimizando a inflamação. Então, são elementos simples, como oligoelementos, que é o boro, que na verdade as pessoas não ouvem falar. E aí quando vai comprar aqueles pool vitamínicos, aquilo não tem doses adequadas, não tem as doses recomendadas, sem contar que as pessoas são diferentes. Então tratar uma pessoa como igual é o pior erro que existe, porque pensa que se tu der
pegar um paciente que tem uma desigualdade de fazer isso, né? E está totalmente errado, porque penso que se tu tens um paciente que tem uma massa corporal de 100 quilos, comparado com uma pessoa de 50 quilos, tu vai dar a mesma dose para os dois? Não, tu vai recalcular a dose. E se essa pessoa tem 150 quilos, tu vai entender por que ela chegou nessa massa corporal toda. Então, existe um escalonamento, uma escada a ser caminhada dentro de um tratamento. Por isso que os tratamentos ortomoleculares eles são também conhecidos como tratamentos regenerativos, porque eles vão regenerando de dentro para fora, a célula, o ambiente celular. Qualquer área. Qualquer problema físico que eu tenho, eu posso... Porque o ortomolecular, vou te ser bem sincero, me remeteu diretamente a uma coisa óssea, mas não. Não, é qualquer uma coisa condição. ortopédica, não tem nada a ver com isso. As questões ortopédicas, né, é que eu tenho especialidade em traumato-ortopedia. Né? Então, por isso que talvez tu fez esse link. As questões de ortopedia, elas são uma manifestação clínica, né, de algum distúrbio ósseo ou metabólico que teve antes, muito antes. Então, se tu está vendo que já existe um desvio postural no indivíduo desde criança, ao longo da vida, se esse desvio permanecer, vai ter um atrito ósseo, vai desencadear uma irritação da cartilagem, ela vai desgastar, vai ter inflamação, vai ter uma artrose. Mas se tu corrigir isso antes da necessidade de tu repor os elementos que formam aquela cartilagem, vai ser melhor. Então, sempre a prevenção ela vai ser muito mais barata do que o tratamento. Sim. Então, se tu prevenir que os distúrbios ortopédicos ocorram, na hora de tratar, tu vai jogar para frente. Uma pessoa que tem um desvio postural, vamos botar aquela criancinha que cresceu e desde pequenininho tu está vendo que ela tem um desvio, uma escoliose, que é a coisa mais comum que existe em ortopedia. Uma escoliose, que é um desvio numa vista posterior da coluna, onde a gente está vendo que existem desvios que não deveriam existir. Aí existe um desvio ali, aquilo vai trazer uma alteração de marcha, ou seja, a caminhada vai ser errada, o desnível de quadril vai estar presente, vai ter uma alteração também da cintura escapular, e uma coisa vai trazer a outra. Ao longo de anos, o corpo vai compensar, o cérebro vai se readaptar a essa nova postura e vai entender que a postura correta é a postura errada. E aí depois de adulto, torna-se cada vez mais difícil de tu corrigir esses erros posturais. E aí geram-se os atritos das peças ósseas. E aí a gente tem que estar repondo as moléculas que formam aquelas peças ósseas. Então vamos supor aqui, eu citei o boro, né? O boro entra de novo, o magnésio entra de novo, a lisina, condroitina, glucosamina, são substâncias que tu deveria tirar do alimento, mas por alguma razão tu não consegue extrair aquilo do alimento, ou porque tem pouco no alimento, ou porque tu não absorve adequadamente, para tu estar reestruturando o colágeno que está presente ali na cartilagem. E dessa forma, junto à ortomolecular, junto com outros recursos, né, de tratamento, como por exemplo os tratamentos regenerativos com plasma rico em plaquetas, junto a gente consegue potencializar a formação de novas estruturas, regenerando elas. Então não é só traumato-ortopedia, entra dentro da cardiologia, sim, da neuro. Tu tem um conhecimento muito, muito vasto assim, sobre várias áreas, mas essa pessoa que está nos assistindo lá, que está nos escutando agora, ela tem um problema específico num dos órgãos dela. Sei lá no estômago dela, no pulmão dela, em qualquer parte, ela pode te procurar e tu tem como cuidar dessa pessoa também? Desde sempre a sua saúde, ela é um direito de escolha de cada indivíduo procurar o profissional de saúde que ele deseja se tratar. Então ela não precisa de encaminhamento para ir em nenhum profissional. Supondo que ela queira melhorar o seu físico, ela vai procurar o educador físico. Mas se ela quiser procurar o traumatologista, ela pode. Sim. Entende? Então a mesma coisa vale o fisioterapeuta. Para o fisioterapeuta, exatamente. O fisioterapeuta hoje eu acho que é a profissão mais completa que temos hoje, porque ele atua desde os distúrbios em todas as áreas de saúde. Ele atua dentro da cardiologia, dentro da área hospitalar, nas UTIs, ele atua na traumato-ortopedia, na estética, né, com a dermatofuncional, e na regeneração tecidual. Então ele é um profissional que vai para todos os campos, diferente da medicina, onde tu te forma um médico generalista, porém tu vai buscar uma especialidade, depois tu só vai atuar naquilo. Sim. Né, o fisioterapeuta ele vai se formar um profissional generalista, e quando ele migra para a área de estrito senso, né, que é a parte de mestrado, doutorado,
aí o leque de opções dele se amplia em vez de diminuir. Sim. E aí a gente vê que ele, dentro dos recursos de regeneração, ele consegue usar isso na estética, regenerando lesões, feridas e dando uma boa estruturação e firmeza para a pele com estímulo de colágeno. Ele consegue atuar nas áreas de traumatortopedia através de infiltrações intraarticulares e até com a ortomolecular também, que hoje a ortomolecular ela não é uma especialidade, mas ela é um recurso. É um recurso que pode ser utilizado por todo profissional de saúde. Todos. Eu não excetuo ninguém. Então, todo profissional de saúde hoje ele consegue ter condições de estudar a ortomolecular. Claro que precisa ter um conhecimento bem profundo em bioquímica e fisiologia geral e farmacologia para poder atuar dentro dessa área. E aí, conforme a sua preferência profissional, ele vai atuar dentro de uma especialidade. Então, supondo que eu atuo dentro da área de fisiologia e bioquímica, então eu pego todos os distúrbios bioquímicos que existem. Quando vem um paciente oncológico, obviamente ele vai estar acompanhado de um oncologista, né, que é o especialista que vai tratar dele. Agora, quando ele está dentro da área de traumatortopedia, que é a minha especialidade, eu consigo atuar com a ortomolecular com a traumatortopedia junto, entende? O fisioterapeuta ele faz isso também, ele atua dentro da sua área de especialidade, que o dermatofuncional vai estar dentro das questões relacionadas à restauração e melhora da estética e saúde funcional da pele, e vai atuar com a ortomolecular focado nisso. Pode trabalhar então com outro médico, associado com outro médico, pode. Ele. Acontece? Acontece. Eu tenho alguns pacientes oncológicos que vão tratar comigo através de soroterapia. Soroterapia é uma via de administração de medicamentos ortomoleculares. Popularizou-se como ortomolecular, mas o nome técnico no passado era nutrição parenteral ortomolecular. Então esse nome nunca ia pegar, né? Sim. Então popularizou-se como soroterapia. Soroterapia consiste em tu utilizar a via de administração endovenosa, onde a gente pega um ringer lactato, ou pega um soro fisiológico, pega um cristalóide, que é aquele sorinho, aquela bolsinha, bota para rodar no vaso do paciente. É claro que é feito uma anamnese desse paciente, ele é examinado, ele tem que estar a conduta é de acordo com cada paciente. Então, não é simplesmente eu vou escolher um soro, um pool de elementos e vou injetar. Não é a esmo, assim. Ele tem que ter uma lógica clínica ali, aplicada para aquele paciente, e aqueles elementos que vão compor aquele soro tem que estar de acordo para aquele caso clínico. E aí, através da veia, a gente consegue fazer várias administrações de inúmeras substâncias que tratam a célula. Uhum. Existe uma condição chamada... Então, eu estava falando do caso do paciente oncológico. Do oncológico, isso. Ele está fazendo a quimioterapia, a radioterapia, e nada impede que ele faça o tratamento ortomolecular. Mas existem algumas nuances da parte clínica, do qual o paciente oncológico não pode fazer uso de algumas substâncias. A gente tem que saber quais são elas. Então, por isso que existe uma preocupação aí entre as pessoas não fazer simplesmente a tomada de suplementos à toa. Tomar ômega 3 porque o vizinho toma e fez bem para ele. As pessoas fazem bastante isso, né? Faz bastante. Então, o paciente oncológico ele vai ser tratado de uma forma totalmente diferente do paciente que quer alta performance, ou daquele paciente que é hipertenso. Então, existe um soro personalizado para cada um e para cada semana, né, de acordo com o relato clínico daquele paciente. E aí a gente faz o monitoramento através das análises sanguíneas. Então, faz pedido de sangue, de exame de sangue, monitora aquilo ali, e aí a partir desses achados a gente consegue restabelecer concentrações adequadas, manter a homeostase, o equilíbrio e ofertar substâncias em doses mais altas para tratamento de algumas condições. Um exemplo aqui, no meu doutorado eu fiz o uso da quercetina. Eu utilizei quercetina. Quem não conhece, quercetina está presente no chimarrão. Então a quercetina é um flavonoide e ele atua em várias frentes, como anti-inflamatório, antitumoral, antioxidante. E ali eu testei de forma experimental a quercetina suplementado e depois eu fiz transplantes cardíacos. E os corações que eram expostos a agentes tóxicos suportavam o estresse tóxico de uma forma muito mais eficaz quando os indivíduos faziam a suplementação de quercetina. Sim. O que demonstrou no final do estudo que a quercetina, né, ela é ótimo agente cardioprotetor
antioxidante, anti-inflamatório e antitumoral. Então a gente consegue utilizar essa ferramenta como mais um recurso dentro da ortomolecular. E tem um grande parêntese aí. A quercetina que a gente ingere no dia a dia, ele não está numa concentração adequada, ele não vem puro e ele também tem uma baixa taxa de absorção. Ou seja, tu toma e mesmo tomando tu não consegue absorver, não absorve. Que nem o silício. A pessoa toma o silício para fazer bem para a pele, toma colágeno para fazer bem para a pele, achando que colágeno é uma proteína extremamente grande, tem mais de 5 peptídeos. E aí o teu corpo faz o quê? Quebra essa molécula e absorve os aminoácidos para formar uma outra estrutura. E o corpo é quem determina o que vai fazer. Mas quando tu dá para o corpo tudo aquilo que ele precisa para fazer o que ele bem entender, ele vai formar as estruturas das quais ele precisa, ele necessita. Então, por exemplo, se tu suplementar por via oral quercetina, porque tu ouviu aqui na rádio que a quercetina faz bem para o coração, não vai adiantar, porque as doses têm que ser de acordo com a tua massa, a tua condição intestinal. Se o teu corpo está absorvendo também. E tem que saber se o teu corpo está absorvendo, porque ela tem que ser nanoencapsulada, ou então ela precisa ser injetada, né, pela via endovenosa ou intramuscular, dependendo do medicamento. Então, todas essas questões são vistas dentro da ortomolecular. A ortomolecular no passado, bem no passado, mesmo uns 10 anos atrás, a ortomolecular ela era vista como uma pseudociência que se fazia valer da falta de elementos, de minerais. Então tu olhava um mineralograma, né, capilar, então pegava um fiozinho de cabelo e dosava quanto que tem ali de cada um dos elementos minerais tem no teu sangue. Né, porque se está no cabelo, porque passou pelo teu corpo e acumulou na fazia, não se faz mais. Fazia. Até se faz, mas tornou-se tão caro, tão ineficaz, que hoje se tem um foco muito mais diferenciado, muito mais focado na bioquímica aplicada à clínica do que no entendimento de que tu precisa repor todos os minerais, até porque alguns são tóxicos. Então, por exemplo, a gente pega um exame de sangue e vê que os marcadores de chumbo ali tem um valor de referência mínimo e máximo, né? Se o teu paciente tiver com valor mínimo, tu não vai suplementar chumbo, né? É tóxico, não tem por que fazer isso. Mas ele está ali dentro de valores de referência. Então, quando a gente analisa um exame de sangue, a gente tem que pegar criteriosamente e verificar a idade do paciente, o sexo, a condição clínica que ele está e quais são os objetivos do tratamento para tu repor. A anamnese é absolutamente... É ela que determina. Ela que determina. Então, o ferro é um outro elemento. Se tu consumir ele em excesso, ele, através de uma reação de Fenton, ele vai ser um agente pró-oxidante. Então, tu vai estar oxidando mais, tu vai estar gerando mais inflamação. Então, não adianta querer suplementar porque ouviu aqui ou ali. Tu tem que consultar sempre. A automedicação é uma coisa, né, que a pessoa com o mínimo de senso já sabe que é uma coisa extremamente errada. Joaquim, infelizmente nosso tempo já está acabando. Aprendi demais aqui. Só esse pilar, esse tripé aí da glicose com a inflamação, com a oxigenação, já ganhei minha tarde. Só saber que essa é a origem da... Mas acabei não falando do que eu ouvi falar. O que você veio falar sobre o quê? Sobre recovery? Não. Eu ouvi falar sobre os tratamentos regenerativos. Que é Recovery, por isso que o nome da empresa dele é Recovery, a clínica é Recovery. Cara, vamos ter que marcar um outro dia pra gente falar sobre por que o nome da tua empresa é Recovery. Continua no Legrand? Isso, continua no Legrand. Qual é o andar lá? É no 9º andar, na sala 904. Passa o telefone pra gente, que o Henrique coloca ali o telefone no lettering. Escreve pra ele depois aqui o telefone que ele bota no lettering pra ti. Mas, bom, o que era o meu objetivo? Era falar sobre tratamentos regenerativos com plasma rico em plaquetas. Isso aí é a grande novidade hoje, que na verdade fora do país já é bem antigo, né? Tu falou que tu estudou fora do país? Estudei, tu pegou o assunto com outro rapaz ali. Não, tu falou pra mim, no Brasil eu estudei, tem 3 faculdades. Bom, se tu estudou no Brasil 3 faculdades, tem uma outra faculdade que tu tenha feito fora do Brasil? Tem, mas vai ficar para outro tema. Vai parar porque eu quero revalidar isso aqui depois. Não, mas vamos conversar, porque eu achei interessantíssimo. E tu gostaria de falar sobre qual é o assunto? Eu quero falar sobre os agentes plaquetários regenerativos. Plaquetários é do sangue? Exatamente. O que a gente tem no nosso sangue. Como eu tinha dito... Não é aquela coisa que a gente bota o nosso próprio sangue para dentro? Não é isso. Não, as pessoas confundem com isso aí. Pois a autohemoterapia...
A autohemoterapia era aquele tratamento que a pessoa tira o sangue da veia e injeta no bumbum, né? Não, no bumbum não sabia? Não, é no bumbum. E tem a ozonioterapia também, tu tira o sangue, ozoniza ele e injeta de novo. Então, mas aí isso é outra coisa. É outra coisa. Não, os agregados plaquetários são fatores de crescimento que nós temos nos grânulos alfas que estão presentes nas nossas plaquetas, e eles têm um potencial regenerativo super alto, porque aqueles fatores de crescimento, eles são fatores de crescimento para diferenciação celular, fatores de crescimento de angiogênese, ou seja, formar novos vasos, e para proliferação, diferenciação das células, e síntese de inúmeras substâncias, como, por exemplo, o colágeno, a elastina, que são coisas que estão dentro das nossas articulações, que estão por debaixo da nossa pele. Então, são esses tratamentos aí que são os tratamentos regenerativos. Tratamento regenerativo é quando a gente tira o sangue, faz uma preparação desse sangue, aproveita o plasma dele, concentra, ativa as plaquetas e injeta no lugar onde tu quer induzir a regeneração. E é exatamente essa palavra, regenerar. Claro que a estrutura tem que ter algo a ser regenerado ali, né? Se pegar uma osteoartrose de joelho grau 4, onde aquele joelho está totalmente deformado, não tem o que regenerar, né? Então só vai visco suplementar. Então tem um ácido hialurônico que se injeta ali para visco suplementar. Agora, quando tu quer regenerar uma lesão de joelho, desde que não seja uma ruptura total, ou então que seja realmente uma condição não cirúrgica, aí a gente consegue regenerar aquela estrutura para todas as articulações. Joaquim, tu está convocado oficialmente para uma nova entrevista aqui, porque eu fiquei muito interessado, fiquei muito curioso para saber sobre isso, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora pela internet, ou vai assistir mais tarde, ou está nos escutando agora na rádio, também está ficando curioso, porque é um assunto que chama a atenção de todo mundo. Duvido quem está nos escutando agora não ter uma queixa sobre a sua saúde, ou conhece alguém na sua volta que está passando por algum problema. Então vamos só passar aqui o endereço, é no Legrand, nono andar, sala 904. 904. Eu pediria para que as pessoas entrassem no Instagram da clínica, né? Clínica _ortomolecular _recover. Eu não sei o próprio Instagram da clínica. Mas Recover ou Recovery? O nome da clínica? Recovery. Né? Bom, está escrito Recovery, né? Mas pode procurar por Clínica de Tratamento da Dor e Reabilitação Regenerativa Recovery. Então, procurando ali no Insta por Clínica _recover _ortomolecular, vai encontrar a gente com certeza. Só que as nossas consultas, como elas são mais demoradas do que o convencional, né? Porque a gente faz um rastreio metabólico, faz todo um questionamento com o paciente para saber qual é a real queixa dele e o que a gente precisa tratar. Então, as consultas são somente com hora marcada, né? A gente não deixa os pacientes esperando na sala. Sim. A sala fica ali horas esperando. Não, o paciente marcou 2 horas, ele vai ser atendido 2 horas. Olha só. Isso é uma então já sei onde foi a tua faculdade fora do Brasil. Foi na Inglaterra, foi em Londres. Não, foi em Portugal. Estamos tão britânico assim, a gente tinha feito lá na Inglaterra. Pessoal, conversei aqui com o Joaquim, doutor Joaquim Ribeiro, da Recovery, com Y no final. Com Y no final. Lá no Legrand, nono andar, um assunto extremamente interessante, do qual eu não conhecia nada, agora conheço alguma coisa, mas o Joaquim vai voltar aqui de novo para falar sobre outras coisas. Eu não consegui fazer perguntas que eu gosto de fazer para ele, aquelas perguntas que as pessoas não esperam, não consegui fazer para ti, mas na próxima entrevista com certeza eu vou fazer. Eu adoro perguntas, eu amo responder. Então, eu não perguntei muito hoje, que eu estava assim aprendendo tanto que eu acabei nem perguntando tanto, mas a gente vai voltar com certeza a qualquer momento aqui no podcast da Estação Livre, na Estúdio FM, a rádio da cidade. A gente volta a qualquer momento. Valeu!